Olá, meus amigos, boa noite. Mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Quero aqui agradecer a audiência, a participação de todos aqui no nosso programa toda semana. E hoje estou aqui recebendo um amigo de mais de 25 anos de data, grande parceiro, uma pessoa de uma trajetória maravilhosa, muito atuante, Danilo Garcia, doutor Danilo Garcia, de Paulínia, diretamente de Paulínia, aqui para o nosso programa hoje, para a gente bater um papo, falando um pouco sobre política, sobre a questão do direito público, a questão de ações sociais, a questão do esporte. Danilo, na verdade, é o mix em pessoa. Danilo, seja bem-vindo, a casa é sua, meu irmão, e obrigado por estar conosco aqui essa noite. Meu querido Cristiano, eu que me sinto honrado mais uma vez, primeiro porque está aí na TV Mais Brasil, sobre a sua batuta, sabendo que você, além de ser um amigo, mas eu tenho o privilégio de saber que você é uma alma nobre, que contribui para o serviço, contribui para o bem-estar da população, e isso é muito bom. Eu continuo na minha jornada de servo da causa pública, dos interesses que realmente precisam ser colocados em pauta, né? Atualmente eu estou presidindo o Direito de Ser ali em Campinas, é uma sociedade beneficente, né, que tem uma atuação de crianças de 0 a 14, adulto, trabalha com vários temas e tal. E uma coisa que é a minha segunda pele, move a minha vida, que é o atletismo. Feliz porque vivemos um momento importante pós-pandemia em relação à movimentação das pessoas, né? É o esporte que mais mobiliza pessoas no planeta, a corrida hoje, por exemplo, e eu tenho a felicidade de ser o presidente da Associação de Atletismo de Paulínia, que tem 16 anos, uma entidade que tem contribuído aí com o desenvolvimento do esporte da nossa cidade, da região, e isso me motiva muito, Cris, porque isso é gerar saúde, depois até posso te dar alguns dados nesse sentido, e para que a gente possa realmente cuidar das pessoas, promover vida com qualidade, bem-estar, né? Porque não adianta eu ou você, a gente estar bem e as pessoas ao nosso lado ter as suas dificuldades e a gente não notar. A gente sabe que são muitas necessidades que existem hoje no mundo, né? Ao nosso entorno, é só mudar o olhar, você vai perceber que realmente existe uma carência gigantesca ao nosso redor. É obviamente que a gente não pode fazer tudo, mas também não dá para ficar sem fazer nada, né, Cris? Verdade, Danilo. Danilo, na verdade, hoje ele atua muito forte na questão do terceiro setor, mas é uma pessoa que tem uma larga experiência dentro da área pública, né? Danilo militou por muito tempo em direção de partidos muito representativos no Brasil, e também foi secretário de habitação no município de Paulínia, na qual a sua bandeira sempre foi olhar para aqueles que mais precisam do poder público. Vocês já perceberam que o Danilo tem aí um conceito de nível espiritual até mais elevado, cristão na veia, né? Vive para servir, e eu sou testemunha disso, dessa pessoa maravilhosa que é o Danilo Garcia, que ama as pessoas, né? Faz muito por amor. O Danilo sempre brinca, né? Em algumas situações, quando as coisas ficam meio tumultuadas, fica um pouco difícil, ele sempre olha para todos nós e fala assim: gente, nós precisamos amar mais, ter mais amor pelo próximo. E é isso, é não julgar, é perdoar. Danilo tem uma leitura, né, da questão do ser humano fantástico. Mas, Danilo, eu gostaria de fazer agora aí uma reflexão. Nós estamos agora iniciando uma nova legislatura, seja nas câmaras municipais, seja à frente dos poderes executivos, das prefeituras, mas ainda a gente percebe que muda a gestão, muda grupo político, e a gente sempre está patinando, muitas vezes, na mesma situação. E a gente percebe que quando o prefeito ele entende e ele consegue, ele aceita, né, ele compreende que o terceiro setor é um setor que faz muito mais, tem muito mais dinâmica, está mais sintonizada com o sentimento da população, e isso a gente percebe em várias cidades, que as prefeituras, os governos, que têm parcerias com as PPPs, seja ela no nível de investimento, seja ela na parte de concessão, mas principalmente as entidades hoje que exercem um trabalho fundamental para a vida das pessoas, que acolhe as pessoas, que atende as pessoas.
E eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação do social, das entidades de classe e do poder público, a importância dessa parceria. Olha, Cris, você tocou em algo realmente essencial e fundamental para a nossa sobrevivência, né? Nós estamos realmente chegando num dilema, numa encruzilhada, que o mercado, por sinal, você sabe que os grandes investimentos e tal, eles começaram a ter que se olhar para isso, né, de se reinventar, porque você sabe que o mercado não vai olhar para as questões climáticas, o mercado não vai olhar para as questões ambientais, mas diante da atual situação, eles são forçados hoje a colocar isso em pauta. E aí, você mencionou a questão da habitação, por exemplo, e dentro dessa questão, recentemente eu vi uma reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas, né, acredito que dos prefeitos, por sinal, que o Estado apresentava aquela questão para o POP Rua, né, que era a casa para os moradores de rua. E aí você começa a perceber o seguinte: primeiro, eu sempre fazia essa discussão, primeiro, e agora nós estamos no momento do orçamento da LDO, do plano plurianual, e aí o que acontece? Eu sempre fazia uma pergunta: para quem é a cidade? E aí, dentro dessa pergunta, o orçamento tem que responder, né? E esse orçamento ele tem que devolver ao povo, né, de forma mais humanizada, tudo aquilo que é vital para a sobrevivência. E aí a gente percebe que a administração pública, os braços estão curtos nesse sentido, né? E entrando as entidades, eles exercem um trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos em Campinas mais de 70 entidades, por exemplo, na região de Campinas ali. Eu faço parte do Integra Campinas, que reúne todas as associações, né, que atuam em diversos segmentos. E é importante a política de assistência, a própria assistência social, agora vai ter as conferências, elas perceberem como estratégica. E aí eu tenho debatido com as entidades e até com os poderes públicos, tenho ido nas audiências públicas, justamente para que a gente possa olhar esses temas de forma estratégica, como um sistema. Não pode ser um projeto aleatório, ou voluntarismo, porque assim, eu defendo o voluntariado, mas não pode ser um voluntarismo. Mesmo o voluntário, o nosso trabalho é profissional. Ele tem que ser de excelência, porque nós estamos lidando com vidas, né? E os números cada vez são maiores. O número de pessoas em situação de rua, o número de pessoas que... Eu vim de uma palestra uma vez do pessoal na Bolsa de Valores americana e um dos que estavam lá disse assim: olha, nós estamos preparados para o mercado, mas agora nós precisamos se preparar para aqueles que não têm mercado. Aquelas pessoas que estão à margem do mercado por questões de formação, de oportunidade e tal. E o terceiro setor, ela acaba suprindo esse papel do poder público. A prefeitura tem que olhar com um olhar de parceria, de mão dadas, é um processo de muitas mãos realmente, para que a gente consiga atender minimamente a proteção e a garantia do direito da criança, né, a garantia do direito das mulheres, né, os idosos. Nós somos um país que, por anos, ouvimos uma frase que nos deixava até meio orgulhosos: nós somos um país de jovem. Hoje não somos mais. E quando a gente faz a pergunta para quem é a cidade e o orçamento tem que responder, nós temos que pensar: nossa população está envelhecendo, cair não é bom nessa fase de idade, em nenhuma fase da vida cair não é bom, né? Então, a gente precisa pensar desde as calçadas, desde a ciclovia, até da parte arquitetônica da cidade e tal. Então, a gente precisa estar muito atento. E hoje eu estou, como sistema, o que eu penso? Hoje eu estou na presidência da Associação de Atletismo de Paulínia. E hoje nós temos uma realidade imposta para os municípios. A reforma tributária, né, mudou a lógica de arrecadação e os municípios têm que se reinventarem. Inclusive, do ponto de vista estratégico, o turismo passa a ter um papel fundamental para aumentar o consumo na cidade, trazer pessoas e tal. E aí, como estratégia, e o esporte, como assim é o sistema americano, que é a principal porta de entrada para a educação, para as melhores bolsas e tudo mais, e também já foi dito,
Por exemplo, nós vamos agora ter que reequilibrar as finanças nossas, sem perder qualidade. Então, por exemplo, você tem o custeio da máquina pública, você pega a saúde, por exemplo, né, que passa do mínimo constitucional em muitos municípios, né, e você tem esse custo fixo. Se você investe na melhor política preventiva de saúde, que é o esporte, você, para cada R$1 gasto em saúde, em esporte, você vai economizar 3 em saúde. Com isso, você tem um efeito em cadeia gigantesco, desde a questão dos custos da saúde. Esse cidadão ou essa criança não vai adoecer tão facilmente, ela tem mais disposição. Aí você tem um trabalho que ela vai impactar a política de assistência, porque ela vai ter mais estímulos. Você vai impactar a política de educação, porque ela vai ter outra condição para estudar, né? Então você começa a irradiar questão de segurança, porque quem pratica esporte, ela tem um outro valor, a vida passa a ter um outro sentido. Você tem uma outra relação com a cidade, você tem uma outra relação com as pessoas, né? Com o meio ambiente, né? Então você tem um efeito gigantesco na economia, já que você, hoje, por exemplo, além de se gerar emprego, turismo, trazer as pessoas para visitar a sua cidade, né, você está gerando bem-estar, você está distensionando a população, porque as pessoas vivem nesse momento, quem pratica esporte, ele tem um estado de espírito tamanho, eu até costumo brincar com as pessoas, eu estou num estágio da vida, obviamente que a minha questão espiritual também trabalho isso, né? Então, corpo, alma e espírito, nessa visão tricotômica. E aí, o que eu faço? Hoje, por influência da atividade física, eu estou no estágio da vida que eu digo para as pessoas, olha, eu estou numa fase que se alguém pisar no meu pé, eu peço desculpa porque o meu estava embaixo. Até porque eu não vou entrar mais em guerra à toa, não tem sentido. Mesmo que a pessoa bata no seu carro, mesmo que as coisas não saiam conforme você planejou, você encara diferente. Por isso que as empresas hoje estão investindo nos seus funcionários, pagando inscrição em corrida, por exemplo, porque, por uma lógica muito simples, esse trabalhador vai trabalhar mais feliz, vai adoecer menos, a empresa vai estar cumprindo um papel social importante, né, inclusive na política de lazer, né? Então, todos ganham. E por isso que desde as entidades esportivas, como as entidades de assistência social, o poder público não pode olhar como rival, não pode ignorar esse grande parceiro do desenvolvimento humano das pessoas na cidade. Poxa, Danilo, é fantástico. E, na verdade, você traz uma reflexão, porque nos tempos de hoje, nos dias de hoje, a gente tem percebido o quanto nós, enquanto seres humanos, tem enfrentado uma batalha, né? Principalmente na questão emocional, né? Hoje a gente percebe que, infelizmente, nós temos aí que superar, né? Temos que trabalhar aí nossa sobrevivência, trabalhar pela sobrevivência. Hoje, os dias de hoje não têm sido fáceis, né? Nós temos hoje uma questão econômica que ainda assola a população ainda mais carente, até mesmo a classe média hoje tem reclamado muito. Uhum. Hoje o poder de compra tem diminuído muito, a questão econômica do país está muito confusa e muitas vezes as pessoas, principalmente os nossos jovens, a gente percebe que a maior parte dessa questão do mundo virtual, da internet, do tal do celular, a gente percebe que principalmente essa juventude, ela vive um mundo à parte, né? Ela vive um mundo virtual e a gente percebe que isso tem refletido dentro da família, a questão dos casos, né? Uhum. De tantas coisas ruins que tem acontecido, tantos jovens nós temos perdido para a violência, para o ódio, um país hoje polarizado. Então eu acho que essa busca, né, da identidade, essa busca da vida mais leve, né? Isso. Da gente desconectar desse sistema doido, né? Que nos envolve de uma forma, nos engole de uma forma e que a gente acaba ficando doente, né? Então a gente percebe que muitas vezes a gente tem uma sociedade hoje, Danilo, doente, sofrendo, e muitas vezes mais para o lado emocional. Exatamente. Porque está inserida dentro de um sistema do dia a dia e que ela não tem mais prazer, ela não tem mais felicidade, ela não tem mais aquela coisa de disposição, e muitas vezes muitas pessoas levantam da cama desanimadas, né? E a questão do esporte, ela realmente é um remédio imediato
que vai oxigenar, né, não só o nosso organismo, mas também oxigenar o corpo, a mente, né? Você acaba entendendo que realmente uma das coisas mais importante, de extrema importância na vida de cada um são as nossas vidas. Então, se você não cuidar da sua vida, cuidar da saúde do seu corpo, cuidar da saúde da sua mente, quem vai sofrer é você mesmo, né? Então, é verdade isso, Danilo, que você colocou. A gente percebe que nas escolas tinha lá aquelas atividades de educação física, o próprio município tem lá a área de esportes, mas precisa ter algo no sentido de procurar envolver, e principalmente aquelas pessoas que hoje estão trabalhando na indústria, estão trabalhando no comércio, que tem uma rotina de vida muito intensa, né, muito puxada, e precisa, às vezes, dar um break, parar um pouco para poder ter mais qualidade de vida. Muito bacana, mas fala para mim um pouco mais dessa entidade que hoje está com esse trabalho, levando esse trabalho, as maratonas, levando as corridas para os municípios e dando essa oportunidade para todos. Olha, Cris, brilhantemente você tocou em 2 pontos fundamentais para entrar na questão das corridas, mas lembrar, você já mencionou, mas existe um estudo, né, inclusive de uma das marcas de tênis brasileira, né, que apontou que hoje nós temos 19 milhões de praticantes de corridas no Brasil. E dentre os motivos das pessoas terem buscado a corrida, era primeiro para as questões físicas e deixar o sedentarismo e as questões emocionais. E aí você percebe que você está combatendo 2 doenças do século, o sedentarismo e as questões emocionais. Então você vê que é um santo remédio, de maneira que você não tem contraindicação, sabe? Tanto é que eu tenho testemunho de pessoas que, depois dos 70, vivia dependendo de remédio, o médico liberou essa pessoa para não mais usar o remédio, porque a atividade física já regulou toda a questão da saúde dela, colesterol, pressão alta. Então, olha o benefício para essa população importante nesse sentido. Por isso que eu penso, Cris, que houve uma reparação histórica. A corrida no Brasil, na década de 90, nós tínhamos os melhores resultados do mundo, os melhores tempos brasileiros aqui, sul-americano, brasileiro. Tanto é que a gente tem uma geração que faz parte dela, Vanderlei Cordeiro de Lima, Ronaldinho, Eduardo Nascimento, o Tomix, Passarinho, Adalberto Garcia, corredores que realmente, Joaquim Cruz, que fizeram a história do atletismo brasileiro, tantos outros, Zeferina Baldaia e tal. E o interessante é que é pessoas muito humildes. Você pega a Zeferina Baldaia, que era cortadora de cana em Sertãozinho. Você pega o próprio Vanderlei, e até hoje você tem, por exemplo, 2 corredores muito destacados hoje no nosso esporte, o Fábio de Jesus e o Jonas, que eram garis. E talvez por isso que o Estado ou o próprio esporte brasileiro não olhou com o devido olhar, até porque eram pessoas muito humildes, mas foi o esporte que mais trouxe medalha, um dos que mais trouxe medalhas olímpicas para o país, né? Foi superado agora pelo judô e tudo mais. E aí o que acontecia? Existia uma discriminação para as pessoas que corriam, até que a gente levava o nome, pega ladrão, vai trabalhar vagabundo e tal, porque culturalmente, até porque era o primo pobre do esporte, né, ele tinha esse preconceito. Hoje, como todas as classes sociais no planeta, e isso é dados tanto da Strava, tanto de uma agência americana, como da própria as empresas brasileiras, tal. As marcas hoje lançam tênis todos os dias justamente por causa disso, porque as corridas elas explodiram, geralmente encerram as inscrições em tempo recorde, então, porque as pessoas começaram a se movimentar. Então, é uma grande iniciativa. E aí, nós da APA, por exemplo, nós estamos ali em Paulínia, estamos lutando pela pista de atletismo na cidade, que por sinal vai qualificar e vai impulsionar e vai dar oportunidade aquilo que a gente tem negado para várias gerações. Talvez a minha e a sua tenha sido uma das mais sentenciadas nesse sentido. Por exemplo, hoje, se você, em muitas cidades brasileiras, se você quiser treinar um jovem para fazer salto em altura,
lançamento de dado, martelo, ou até mesmo, que essas são chamadas as provas de campo do atletismo, ou até mesmo as provas de pista, que aí tem lá 100 metros, 110 com barreira, tem 400, tem 800, tem 1.500, tem 3.000, tem 5.000 metros, tem 10.000 metros, e tem o 3.000 metros com obstáculo, por exemplo, que é aquele que tem o poço e alguns obstáculos. Você não tem onde as pessoas treinar, então você está negando a oportunidade dessas pessoas poderem, pelo menos, tentar realmente praticar esse esporte. Então, é uma luta da APA e nós estamos avançando bastante em Paulínia, acredito que isso vai acontecer. Recentemente teve um amigo nosso aqui no seu programa, o Luiz Carlos Rossini, nós tivemos uma reunião com ele, até por causa do Parlamento Metropolitano, para também pautar isso em Campinas. E aí, até porque as corridas hoje movimentam muito. Muitas movimentam causas, inclusive eu estou aqui com a Andréa, né, que é da nossa equipe, que tem inclusive um trabalho que é correndo por esta causa, porque a corrida, Cris, além de ser muito bom para a questão da prática de saúde, do lazer, da interação social, tal, até como remédio daquilo que nos afastou antes, no período da pandemia, hoje as pessoas estão se relacionando com mais, como você disse, leve, fazendo atividade física, conhecendo pessoas, conhecendo lugares e tudo mais. E aí, o que acontece? A corrida, que mobiliza muitas pessoas hoje, está sendo um grande instrumento de campanhas, por exemplo, como o autismo, corridas que tem esse viés de apoiar, tem grupos de inclusão que coloca cadeirantes, pessoas com necessidades especiais para estarem juntos, bandeiras, como houve, por exemplo, o Hemocentro esses dias, uma corrida que estimulou a doação de sangue, temas importantes, né? Então você envolve hospitais, entidades, as prefeituras de repente com aniversário ou com datas importantes, né? Resgatando aí a cidadania participativa, tal, no sentido de inclusive se envolver. Então você tem todo um leque de ação que a corrida hoje proporciona para os municípios, para as entidades. Recentemente uma associação de servidores na minha cidade fez lá uma corrida comemorativa, agora empresas fazendo a corrida de aniversário da empresa, ou outras pautas são colocadas, porque você consegue mobilizar. Por exemplo, eu tinha montado uma campanha, eu corro e dou o sangue, e você? Então, como o atleta, de fato, ele se esforça, treina bastante, justamente dar o sangue mesmo, nós estimulamos não só nesse trocadilho do esforço, a doação de sangue, de forma solidária, fraterna, integrativa, tal. Então, a corrida realmente é um grande instrumento para os municípios promover a sua cidade, gerar emprego, levar a marca do esporte e também realmente trazer para a sua população um clima de bem-estar, de lazer, de entretenimento, mas com resultados na saúde. Aí você vai economizar. Você pega, por exemplo, o seu querido e amado município de Bom Jesus, que investe R$190 por mês na área da saúde por seu habitante. Imagina se ele faz a conta. Se eu investir R$1 em saúde, eu vou economizar 3 e gasta 190. Né? Então, você percebe que tem toda essa contrapartida, já que a reforma tributária vai impactar, e o município tem que ser criativo. Criativo no sentido de aumentar fontes de receita, né? Nessa nova matriz que ele vai ter que trabalhar, só que ele também tem que trabalhar a outra ponta. Tem que enxugar, né? Tem que enxugar. E aí, na saúde, você enxuga como? Porque você não pode perder qualidade e tal. Política preventiva. Exatamente, é a melhor. Danilo, você falou uma coisa muito importante, que eu achei muito interessante, o fato quando a pessoa vai para um evento, né, de corrida, de maratona, ele já está ali relaxado, né? Ele relaxa, ele já começa a olhar o outro com outro olhar, e é isso mesmo, não só a questão da mobilização em prol da saúde da pessoa, mas também o mais importante, mobiliza toda uma campanha, mobiliza toda uma situação que pode aí virar uma solidariedade, uma coisa solidária, né? Seja na campanha para arrecadação, na campanha de conscientização, na campanha de mobilização em prol de uma causa. Parabéns aqui também à nossa querida amiga André, que está conosco aqui no estúdio, e esse trabalho, esse olhar, né, que ela cuida de uma forma com muito carinho, muita atenção, é isso mesmo. É que nós também, no meio dos movimentos, do movimento
municipalista, no movimento parlamentarismo, a gente trabalha esse conceito dentro dos agentes políticos, né? A gente precisa melhorar a qualidade desse agente político, mas ao mesmo tempo nós temos que chamar ele para que ele possa contribuir com uma bandeira específica. Diga de passagem aqui, estamos aí preparando um novo projeto pela Frente Parlamentar e pela Confederação Nacional das Câmaras. Nós vamos lançar aqui em São Paulo o Fórum Legislativo Paulista. O que é isso? É organizar toda a classe parlamentar dos vereadores para identificar neles a bandeira que cada um está atuando, está trabalhando e a bandeira que deu a ele o motivo de ser hoje, de estar hoje enquanto vereador. Então nós vamos organizar essas bandeiras através de um fórum, abrir um debate amplo, organizando as regiões, onde nós possamos, principalmente a pauta do esporte, vir com mais força, com mais atenção, com mais um olhar mais responsável, porque desde que eu me entendo como gente, nós fomos criados para estar em movimento, né? O nosso maior líder, né? Nossa referência, né? No cristianismo, né? Jesus Cristo, ele sempre estava em movimento. Exatamente. Todo dia ele estava ali caminhando, andando em comunidade, ali com as pessoas. Então nós fomos feitos para estar em movimento, né? O Brasil na década de 60, 70, né? Até 80, o transporte era a bicicleta, né? A gente ia para o sítio, para a zona rural, na caminhada, a charretinha, a carrocinha era o cavalo. Então a gente sempre estava em movimento. E agora, nos dias de hoje, devido a essa questão do tempo, esse tempo doido, né? Que a gente não pode perder tempo, e aí a gente fica aí amarrado, fica aí trelado a quatro rodas, né? A gente vive dentro do carro, né? Eu posso dizer isso, infelizmente, eu moro mais dentro do meu carro do que eu tenho tempo com a minha família, com a minha casa. E eu sou um retrato do que hoje é a realidade de muitos pais de família, da nossa sociedade, que imagina a capital São Paulo, trânsito, né? Mobilidade caótica. Então, quanto realmente essa questão da zona de conforto, dessa questão do conformismo, essa questão de se acomodar, nós estamos nos prejudicando. Não adianta você fazer uma série de coisas para tentar ganhar dinheiro, tentar crescer financeiramente, mas o mais importante é que a sua saúde, a sua vida está sendo prejudicada. Né, Danilo? Ô Cris, você tocou numa coisa importante que, inclusive, inicialmente você até mencionou a questão do celular. A nossa geração, ela ainda teve algumas situações importantes. Talvez isso que impactou as pessoas terem, principalmente esse esporte, ter os melhores resultados na década de 80 e 90. Quando você brincava na rua, de pega-pega, queimada, essas brincadeiras que já trabalhavam as questões motoras. E de fato você falou bem, embora a gente defenda o meio ambiente e as árvores, mas nós não somos árvores para ficar parado. A corrida tem uma relação evolutiva, mostra a nossa evolução desde a nossa existência. Os gregos deram uma grande contribuição, tanto é que as primeiras provas, chamadas estádios, que começavam 190 pés, que eram as primeiras competições. Então, você tem desde essa é a nossa essência da evolução, estar em movimento realmente, né? E dentro dessa lógica, você evolui porque você tem... E olha como que é fato. Hoje nós temos uma sociedade mais estressada, com uma série de doenças, fruto dessa questão de uma lógica seguinte, que você tem que produzir, você tem que dar resultado. Aí nesse você tem que, o ser humano vai desaparecendo. Você tem que pagar conta, você tem que estar no tal horário, você tem que cumprir tal compromisso e tal. Mas o mesmo sistema que fala que você tem que, nunca inverte a pergunta e fala, como é que você está, Cris? E aí você tem que fazer essa pergunta. Porque aí a gente começa nós mesmos, dentro da lógica do sistema de produção, se sabotar. Aí dizer uma coisa que aí eu vou falar de mim. Eu estava me sabotando de tal maneira que eu contei uma mentira. E você sabe qual é o pior dos mentirosos, né? É aquele que mente para si mesmo e ainda acredita na própria mentira. Eu comecei a acreditar que eu não tinha tempo mais. Não tenho tempo e parei a atividade física. Meus exames todos se alteraram. E aí eu descobri, e a pandemia nesse sentido foi um benefício para mim, porque aí eu fechei o escritório e comecei em casa
e não fazia nada com todo o tempo do mundo. Eu fui voltar a fazer atividade física, março de 2000 começou a pandemia, novembro de 2021 eu fui fazer um check-up, deu tudo alterado. Aí que eu fui fazer uma atividade física porque eu não queria depender de remédio. Então, com todo esse tempo do mundo eu percebi que eu estava mentindo para mim mesmo. Então, às vezes, a gente faz do tempo um senhor. E aí começa a se render a isso. Não tenho tempo. Não, você faz o seu tempo. Você não pode se sabotar. Você pode cuidar da sua saúde. Hoje eu saio 4h30, 5 horas eu acordo, 5 horas da manhã eu estou com meu tênis na rua correndo. E antes, no primeiro ano, eu achei, nossa, impossível isso, é muito difícil. Todos os corredores fazem isso. E o dia dele rende maravilhosamente, é outro dia, sabe? Então, a gente realmente tem que, primeiro, não sendo de forma egoísta, obviamente, mas se colocar em primeiro lugar e dizer assim, não, eu não vou me sabotar mais. Eu vou cuidar da minha saúde, eu preciso me amar mais mesmo. Né? Então, nesse sentido, e esse amar no sentido, inclusive, de interação social. Não é no sentido de você se achar a última Coca-Cola do deserto. Né? Então, a gente tem que ter esse compromisso, Cris, com a nossa vida. Certamente você, estando bem, vai tratar melhor as pessoas, vai viver melhor. Né? Uma pessoa doente, eu encontrei uma situação dessa, por exemplo, com uma enfermeira. Eu digo, poxa, uma pessoa doente não pode cuidar de outro. Você tem que estar bem. Por isso que você tem que fazer a pergunta, já que o sistema não faz, já que as urgências que sacrificam o que é importante, e você acabou de fazer um relato, as urgências que dá dessa vida nossa, que você tem que transitar, levar, inclusive, e é uma luta nobre sua, porque leva conhecimento para os municípios, leva essa qualificação da produção legislativa, que é uma coisa que no Brasil a gente perde muito. O nosso legislativo teria que produzir mais, conhecer mais, fazer estudos, que quando vê um projeto, mesmo na área de esporte, a Câmara, e até corrigindo, R$190 por mês é aqui em Jundiaí, e 135 que gasta por mês é lá em Bom Jesus. 420 por mês se gasta por habitante na cidade de Paulínia. Então, se eu tenho esse estudo e aponto, peraí, nós precisamos mudar a conta, porque nós não estamos promovendo saúde desse jeito. Nós estamos apagando incêndio, nós estamos enxugando o gelo. A população não está melhorando e eu estou gastando cada vez mais. E ela ficando, infelizmente, cada vez mais doente. Mais doente. Outra questão também, Danilo, que é muito importante salientar e que é fundamental, hoje, na verdade, você vê num país desenvolvido, no Japão, na Ásia, principalmente nos primeiros anos ali do ensino fundamental, não se tem muita preocupação com a parte didática, do estudo, da matemática, do português e tal, mas sim a questão do comportamento. Uhum. Esse comportamento vai de relacionamento com o outro, né? A questão da organização, a questão da alimentação, a questão da atividade. Então, o primeiro passo é preparar essa criança, preparar essa geração para que ela tenha um padrão, para que ela tenha referência em bem-estar. Quer dizer, esse bem-estar, se ela tiver desde criança, ali iniciando sua primeira, segunda série, e ela vai construindo a parte didática, a parte lógica, a parte de ensino com mais qualidade. Isso. Porque ela está num patamar de nível de saúde, digamos assim, melhor. Uhum. E uma das coisas que a gente enfrenta muito é a péssima qualidade de alimentação que o brasileiro tem, né? O brasileiro ele come uma forma errônea e come muito mal, porque na verdade eu falo isso por mim, né? A gente consome muito carboidrato, é muita fritura, é muito lanche, é muita pizza, é muita massa, e isso é uma bomba, né? Então quando você parte esse olhar para o esporte, você automaticamente também começa a refletir na qualidade da sua alimentação, e que é fundamental para que você tenha a condição de praticar esportes. Cris, você é um príncipe, você tocou num ponto importante. Inclusive, eu estou escrevendo um novo projeto lá no Jeito de Ser, justamente atrelado à questão da atividade física e a gente conseguir suprir a questão alimentar, né, dentro dessa segurança alimentar, dando os nutrientes necessários para aquela pessoa poder praticar e ter realmente suprida. Por quê? É uma coisa que nos entristece muito. Nós temos um país que produz alimento para 2 bilhões de cidadãos no planeta e a nossa população extremamente, mais de 70 milhões, aquém de uma alimentação adequada. Né? Então, realmente,
tem esse cuidado, a gente muda completamente o nosso estilo, a nossa alimentação, é uma transformação, a corrida te transforma, Cris. Você começa, como eu disse, dentro dos valores sociais, dentro da interação. Você citou o Japão. O Japão, que você sabe, culturalmente, eu admiro esse povo, porque primeiro que ele te cumprimenta, né, se curvando, né? Gratidão. Eu acho lindo isso. Só que você sabe que eles são um povo introvertido, eles são mais fechados. Eles usam a corrida, o esporte, para melhorar na interação. Por isso que hoje eles são um país, e tem mais, acho que 75 milhões de praticantes de corrida. Depois do Quênia e dos países africanos, o Japão é o país que mais tem maratonista correndo abaixo de 42 quilômetros, abaixo de 2 horas e 10. Você tem ideia do país, aqui no Brasil, que é um país de 220 milhões de habitantes, e que a corrida faz parte do seu DNA também, tanto é que nós somos o segundo país no planeta. Essa região, Campinas é a segunda, a região de São Paulo é a segunda maior do país em praticantes de corrida. Eles aqui, nós temos 2 ou 3 atletas abaixo de 2 horas e 10 em 42 quilômetros. O Japão tem mais de 100 atletas que correm abaixo de 2 horas e 10, que é um tempasso. Tanto é que o tempo do Vanderlei Cordeiro de Lima, já está aí com quase 20 anos, não foi batido ainda, está se pagando prêmios altíssimos para se bater no nosso território nacional, no nosso território, quem corra abaixo de 2 horas e 11, que foi o tempo dele. Você vê. E hoje nós temos tênis de altíssima qualidade, com placa de carbono, hoje tem gel, hoje tem uma série de coisas. Mas você vê, a corrida tem esse papel de interação, da relação, da produtividade, por isso que as empresas estão pagando, não é porque elas são boazinhas. Graças a Deus que eles tiveram essa percepção, porque aí ele tem um funcionário que falta menos, produz mais, ele é mais feliz, né? Então, e economicamente, obviamente, vai dar resultado, né? Sim. Então, custo-benefício, você tem um trabalhador motivado, né? Bem, você aí da sua cidade que queira aí levar uma corrida, uma maratona, pegue aí o Instagram do Danilo Garcia, aqui do Dr. Danilo Garcia, o nosso embaixador das maratonas e das corridas do Brasil. E vamos estar juntos aí com o movimento da Frente Parlamentar, com a Confederação, sensibilizando aí algumas parcerias com o poder público de algumas cidades. E vamos levar essa atividade. Estamos criando um projeto. Esse projeto aí, eu acho que até você fez uma sugestão, essa pergunta, né? O que você quer, né? O que você precisa, né? É você se colocar do lado do eu, né? Criar alguma campanha nesse sentido, eu acho que seria bacana, viu, Danilo? Mas, Danilo, fala uma coisa para mim. Você também é cristão, é uma pessoa muito atuante no meio evangélico, você tem um relacionamento muito positivo e sempre adora incentivar, apoiar muitas iniciativas que o segmento evangélico dentro da sua comunidade tem feito. Eu gostaria que você falasse um pouco desse lado social da igreja, não só na questão do sustentar espiritual, né? Mas ela tem esse olhar também para auxiliar, para cuidar de pessoas de uma forma diferenciada, e o segmento evangélico é o segmento que mais tem crescido no Brasil, né? É verdade, Cris. Como você é meu amigo, você sabe que tem assuntos realmente bem importantes para mim. Para você ter ideia, eu fiz 3 teologias, porque eu não compreendia algumas mensagens, porque elas se desconectavam um pouco com a realidade. Aí a gente foi percebendo que, em virtude do grande crescimento, isso também foi um dos pontos negativos da reforma protestante ali na parte do nosso monge Agostinho Lamartine Lutero, né, que cuidou do acesso à palavra, né, as pessoas poderem ter a Bíblia na sua língua e ler e tal, né? Mas a questão do estudo acabou sendo um pouco menosprezada. Então, realmente, você tem um livro vivo, poderoso, né, o mais vendido no planeta, né, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela transforma mesmo, tal, né? Obviamente que ao pregar, por exemplo, eu leio o texto bíblico, quando eu prego essa palavra, ela vai passar pelo Danilo, e ela tem que chegar no cristiano ainda a palavra de Deus.
O Danilo pode deturpar ela e trazer as minhas experiências, que é importante ter o seu lugar, mas não é o fundamental. Pode trazer os meus conceitos, a minha cosmovisão de mundo, tal. Então, dentro dessa lógica, eu digo isso porque, avaliando o crescimento dos evangélicos no país, ela se distancia um pouco daquilo que Cristo nos ensinou. E aí, de fato, tem um grupo que eu não vou nem denominar, para não dizer, vou trabalhar cristianismo. Existe realmente um grande setor, né, graças a Deus por isso, né, que preserva a palavra, e ao preservar a palavra com fidelidade, sem mácula, sem rugas, sem adulteração, né, uma coisa justa, né, ali, sem maquiagem, tem esse compromisso social. E dentro desse compromisso social, você pega a missão mesmo que eu faço parte, eles tinham o seguinte, eles chegavam para alguns lugares do país, né, pega Campinas, o próprio direito de ser. Chegou para Campinas, 93, e olhou só, aconteceu um massacre lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Olhou para aquela situação das crianças e falou assim, precisamos fazer algumas coisas para as crianças. Qual é o bairro mais carente de Campinas? Na época foi apontado São Marcos. Então, o que precisa lá? Garantir quase que a ideia do contraturno. A pessoa está na escola, mas não tem direito. Precisa de um reforço escolar, precisa de lá nós temos aula de violino, tem aula de inglês, tem aula de preparação para o mercado de trabalho, tem esporte, tem vôlei, né, tem o circo, tem temas como, por exemplo, nós fizemos um projeto chamado Repensando a Masculinidade, né, e tanto é que uma das pessoas que fez parte do projeto, o pai reconheceu no exemplo do filho, olha que inversão, mas que positiva, que as atitudes dele estar ajudando a esposa em casa, a criança, né, estava ajudando a mãe e tal, ele passou a ajudar pessoas em casa, porque no conceito dele, homem não lavava prato, isso é papel da mulher. Então, a atividade doméstica é da mulher e ele, que é o provedor, ele trabalha fora. O projeto Repensando a Masculinidade mostrou, não, nós somos parceiros na missão em casa. Então, você ajudar, isso não afeta a sua masculinidade. E até aproxima mais, né? Exatamente. O respeito, né? A colaboração e até o amor e o carinho aumenta, melhora, né? Exatamente. É um efeito ali de cascata, né? Perfeito. Exatamente isso. Como você tem temas da questão histórica do machismo, histórico, até mesmo dessa racismo velado, mas muito presente e tal, você trabalha. Então, as nossas ações são mais ou menos isso. Então, vamos fazer uma entidade que cuide das crianças. Lá no sul, em Esteio, tem muitos idosos tal, e os filhos querem sair e fica deixando eles em casa. A entidade fez um projeto na Casa Betel, onde eles levam eles para lá e eles vão passear, não é jogar lá. Vão ter uma agenda com o idoso. Então, tinha um problema em Chuí, lá em Guarani das Missões, lá no sul, que o problema era o alcoolismo. Então, vamos fazer uma entidade que cuide do alcoolismo. Então, a igreja bíblica, cristã, que segue a palavra, ela tem esse compromisso daquilo que você mesmo disse de Jesus. E olha como Jesus olha para as experiências, porque se você olhar o estilo de educação, de ensino de Jesus, é a escola peripatética, porque antes a escola judaica, qual que era o conceito? Você pega o mestre, todo mundo fica sentado e ele senta e levanta. Jesus faz diferente. Até o esquema socrático, ele vai andando, vai levando os discípulos, ensinando, enquanto anda, ensina. Que é o exemplo, que é o estilo de vida. Por isso que um dos motivos que eu fui fazer grego, por causa de fazer a teologia, porque, por exemplo, no grego, o conceito dado em Mateus 28, 18, que era ir de pregar por todos os cantos, dá um conceito de a gente enviar a pessoa para um outro lugar do planeta. Vamos dizer assim, vamos dar lá para a África, mandar não sei para... Mas o grego, a palavra utilizada lá, se fosse traduzida de forma mais próxima do que Jesus estava ensinando, ele passa uma ideia de um gerúndio, indo. Enquanto você vai indo para a escola, para o trabalho, para casa, né, para o clube, você prega, você olha para o lado e perceba as necessidades de quem está à sua volta. Uma coisa que me entristece muito, Cris, é a gente passar pela rua, eu já vi isso me dói, as pessoas desviadas, uma pessoa cair no chão achando que aquilo é normal.
aquela pessoa ali no chão. E a gente começa até às vezes se justificar atacando. Ah, tá aí porque merece, tá aí. Julgar, né? Julgando né? as pessoas e a falta sem de conhecer compaixão, a história. né? Entendeu? Então a gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode normalizar um ser humano caído e tal. Né? Às vezes nem um bom dia você dá para essa pessoa, sim. E de repente pode fazer toda a diferença. Então a corrida também tem tido esse papel, Cris. Tem humanizado as pessoas de novo. Sabe uma coisa que acontece muito na corrida? A Andréa está aqui, a minha testemunha. As pessoas estão correndo, você nunca viu a pessoa. Você está correndo ali, 5 km, 10 km, e a pessoa passa por você. Essa atitude acaba sendo a antilógica do momento, porque a lógica do mercado hoje, da sociedade você é superior, você é melhor, tá? Até aqueles ensino coach absurdo que eu tenho as minhas reservas, né, de que você tem que ser o melhor, até se o seu amigo não te der resultado, você tem que trocar de amigo, cotizando, sabe as coisas, mudando, porque isso não é amigo, isso é interesse, né? Se eu sou seu amigo só porque você pode me dar algo, isso não é amizade, né? Então, na corrida, as pessoas passam por você e elas te dão apoio, a ponto até de ficar do teu lado. Não, não para não. Então, elas acabam se solidarizando com você, sendo que ela nunca te viu. Então, eu entendo que isso é nos humanizar de novo, olhar para o outro. Assim, se eu fosse seguir a lógica do mundo, eu ia passar com ar de superioridade. Não, eu sou melhor que você, tá vendo aí, ó? E não é isso que acontece. Percebe? Então é isso que nós precisamos resgatar, a nossa humanidade. Então a gente começa não nos sabotando, a gente começa olhando para o nosso lado e a gente começa dentro do poder público, já que a gente tem esse relacionamento, olhar para a cidade assim, ó, para quem que é a cidade? Porque se ela for para as pessoas, ela tem uma lógica. Se ela for para o carro, ela tem outra. Então nós temos que repensar a cidade. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é do Nuno Portas. É um português, até eu ia trazer ele em Paulínia uma época, para discutir a cidade, porque tem 2 temas importantes. Cidades como características da região de Campinas e Jundiaí também. Regiões metropolitanas, que aí você pega o Caçada nos Estados Unidos, que é um estudioso que estuda as cidades aerótrópolis. Estabelecer as potencialidades da cidade a partir do escoamento aéreo. E o Nuno Portas pensa a cidade como um ser urbano. E aí, assim, ó, o ser urbano, quem é ele? E como é que a gente devolve a cidade para ele? Né? E em vários lugares do mundo, Lyon, na França, tem o melhor sistema de modelo de cidades metropolitanas. Extremamente integrada, funciona e tal. Por isso que, inclusive, eu estou com um debate, puxando, por isso que eu falei com o Rossini, tenho conversado em Paulínia, tenho conversado em Cosmópolis, para a gente fazer o corredor da corrida. Por quê? Aí a gente precisa trazer uma cidade como Campinas, que tem provas tradicionalíssimas, como a IPTV Campinas, você tem provas históricas ali, né? E você tem em Paulínia uma estrutura que pode dar o equipamento que precisa para a cidade, embora uma pista de atletismo é barata. Aqui em Jundiaí tem pista de atletismo, né? Que já diferencia o município, porque ela sobe o patamar. E Cosmópolis tem uma história linda. Os principais corredores brasileiros, eles moravam ali na usina Ster, que o Dr. Sérgio Coutinho Nogueira foi quem montou a Funilense, que também é da IPTV Campinas. Então são pessoas que têm uma história no esporte. Então a gente está tentando resgatar até como um museu do esporte. Porque qual é o outro problema de hoje, Cris? A falta de referência. As pessoas não têm para quem olhar, o bom exemplo. E aí a gente tem verdadeiros heróis, João do Pulo, o próprio Vanderlei Cordeiro, você pega o Ronaldo, você pega gente que tem uma história linda de superação, né? E isso que você está colocando, Daniel, é muito importante. A gente percebe esse conceito muito no exterior, né? A forma que os países desenvolvidos, quando ele recebe um atleta consagrado de resultados, ele realmente coloca isso como um estímulo, como referência. Uhum. E o que falta às vezes para o brasileiro são boas referências. Agora, voltando ao conceito do nosso grande objetivo de ter cidades mais humanizadas, até o próprio conceito de cidades inteligentes, é isso. Não é só a tecnologia que vai agregar na qualidade da gestão, mas o mais importante é que a gente possa olhar para o ser humano em primeiro lugar. A tecnologia ela tem que estar presente para melhorar a vida das pessoas. Tem que somar, né? Então é isso. Eu quero aqui agradecer aqui já a camiseta que o meu amigo Danilo me trouxe aqui, né? Quero aqui agradecer por esse trabalho maravilhoso da APA, da Associação Atletismo de Paulínia.
a Filadélfia também, que é uma igreja evangélica do município. Tá aqui, ó, a camiseta. Eu vou... Isso aqui já vai ser como fala, meu passaporte aqui para mudar de rotina. Obrigado, né, pelo presente. Quero também agradecer a presença da Andréia, que está com a gente. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente da Câmara de Campinas, Rossini, né? Luiz Rossini. E, irmão, foi um prazer tê-lo conosco, foi um bate-papo tranquilo, gostoso, bastante informação. Você, além de ser uma pessoa que atua muito no lado prático, mas você é um estudioso, você sempre está ali se aprofundando, principalmente no comportamento humano. E isso é muito importante, para a gente poder fazer algo ou propor algo, nós temos que conhecer a causa, né? Temos que conhecer qual é o desafio. Eu quero aqui te agradecer e falar para você fazer as suas considerações finais aqui no nosso programa, aos nossos telespectadores. Cris, você sabe que Deus nos abençoa também com presentes, e alguns presentes se chamam amigos. Você é um presente, também uma boa referência para mim. Desde quando nós conhecemos, eu sempre vi você envolvido com as causas municipalistas, né, entendendo porque, primeiro, que principalmente é onde as pessoas moram, né, então a gente precisa realmente olhar, qualificar você que é um grande legislador também, né, e até por essa referência eu tenho a responsabilidade de não falar sem o conhecimento. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas aquilo que você se propõe a fazer, você tem que, no mínimo, se alicerçar de dados, de informações, para que você proponha algo plausível, real, né? Não iluda as pessoas, tal. Esse foi um dos motivos que eu fui ler a Bíblia. Fui estudar a Bíblia porque eu sentia que as pessoas iludiam muitas pessoas com informações descontextualizadas. Isso não é legal. Mas eu agradeço muito estar aqui, é uma honra, porque trabalha questões humanas, de valor, né? E já me alegrou, porque quando alguém te inspira, se alguém te fala assim, ô Cristiano, vai caminhar, vai fazer uma atividade física, uma das evidências é que ela te ama, então que ela quer o teu bem, né? Porque a gente precisa se cuidar, né? Para que a gente possa dar bons tempos de qualidade às pessoas que a gente ama, nossa esposa, a filha, sua filha e tudo mais. Então eu quero agradecer, dizer que aqueles que estão nessa atividade e as autoridades públicas, o poder público, as empresas inclusive, nós temos um projeto de muitas mãos que tem que ser dado. Eu costumo dizer que não há ninguém tão bom que todos nós juntos. Então esse é um processo de uma construção social em que todos podem se engajar e começa pelo esporte, que é uma coisa super agradável, estimulante, né? E que nos faz se superar. Hoje as mulheres estão atuando muito na corrida porque elas estão respondendo uma opressão dita para elas que elas não eram capazes, que elas não podiam, e elas estão se revelando cada vez mais capazes, mais brilhantes, mais altivas, e resgatando a sua dignidade e a sua autoestima. E isso é muito bom para todos nós, né? Então, eu desejo a todos vocês que da TV Brasil Mais, o meu amigo Cris, que se priorize com saúde, pratique esporte e faça o bem. Tem muitas necessidades. Não precisa fazer tudo, é desesperador. Mas não fique sem fazer nada, porque os nossos semelhantes precisam desse gesto. Talvez seja o único e o último ato de expressão de amor que ela possa receber de alguém, talvez o seu. Então, por isso que eu proclamo a todos que a gente nos humanizemos e façamos o bem sem olhar quem. Dr. Danilo Garcia, conosco aqui no programa TV Mais Brasil, mais humana, mais sustentável. E eu quero aqui deixar um grande abraço a todos, agradecer pela audiência e com certeza estaremos aqui na próxima quinta-feira, de novo trazendo aqui mais um entrevistado, contribuindo para que a gente possa ter dias melhores, podemos apresentar aqui soluções, ações, iniciativas que contribuem para uma cidade melhor para todos. Um grande abraço, ficam com Deus e até a próxima quinta-feira.